Bom dia, tudo bem? Vamos falar aqui que hoje de manhã eu saí para levar o cachorro passear e eu encontrei a minha amiga Joaninha. Eu não sei o nome dela, tá? Ela tem 75 anos, mas é uma senhora que sempre passa pela minha rua, indo, vindo, e eu acabei puxando assunto com ela, e num desses assuntos eu falei que ela era tão bonita quanto uma Joaninha, né? Que ela estava me contando sobre o que aconteceu com ela, tal. E eu falei isso para ela e ela gostou, me deixou que eu a chamasse assim. Eu chamo ela assim até hoje. Já faz um ano que eu falo com ela, né? E há um tempo atrás eu encontrei a Joaninha na rua e ela estava triste, né? Por questões da vida de filho ou vida de neto. E daí eu falei para ela uma passagem bíblica que está lá em Mateus, né? Que é em Mateus 7, capítulo 7, o versículo vai de 3 a 5. Ele fala: porque você repara no cisco do olho do seu irmão, se você ainda não tirou a viga dos seus olhos. E é sobre isso, mesmo quando é filho, mesmo quando é neto, mesmo quando são pessoas que nós amamos, nós não podemos viver a vida do outro. A gente procura dar os valores que as pessoas precisam para viver, né? Eu mesma eu tenho meu filho e eu falo assim, eu vou te ensinar o caminho, mas eu não posso caminhar por você. Se você fizer o que é certo, você provavelmente vai conseguir coisas certas na sua vida. E não que coisas ruins não vão te acontecer. Porque assim, coisas boas e ruins acontecem para os justos e acontecem para os injustos. Essa vida aqui nessa terra, essa passagem nessa terra, ela é só um momento em que a gente tem que levar o nosso aprendizado e não coisas, né? Além que coisas que a gente vai conquistando muitas vezes tem a ver por questão de ter aprendido mesmo, de ter se desenvolvido, de ter se tornado uma pessoa melhor, de estar procurando ser uma pessoa melhor, não só para a gente, mas também para os outros, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes eu falo muito isso pro Sebastian. Se você perde um dedo, filho, eu vou sentir muito. Eu vou sentir, eu vou falar para as pessoas o quanto eu sinto muito, o quanto isso me doeu, vou sentir muito, mas vai doer mais nele. Então eu falo para ele, vai doer mais em você, vai fazer mais falta para você durante a vida, vai pesar na sua vida, né? Eu vou seguir sentindo muito, mas no que vai influenciar as suas escolhas tem a ver com a sua vida. E por isso que as escolhas têm que ser muito certeiras, né? Como eu disse para Joaninha, às vezes eu posso não gostar da esposa que meu filho escolheu, da pessoa com quem ele se relaciona, mas são as escolhas dele. E eu pouco posso fazer sobre isso. Eu não posso impor aquilo que eu penso sobre as pessoas que ele está, porque ele vai aprender vivendo. E talvez dentro dessa sabedoria que a gente acha que adquire com a vida, com o tempo, os conselhos que a gente dá talvez nem seja tão bom. Talvez aquela pessoa fosse exatamente o que eu penso dela se ela estivesse comigo. Mas se ela estiver com meu filho, talvez ela se torne exatamente aquilo que o meu filho pense dela. Então eu não posso me intrometer nas escolhas.
E foi isso que eu falei para Joaninha naquele dia. E falei assim, e mais do que isso, a senhora está chorando, a senhora corre o risco de ficar doente por uma vida que não é sua e que você não pode mudar, né? O que você tinha que fazer, que é educar, que é ensinar, que é dar valores, você já fez. Agora você precisa compreender que as pessoas estão com a gente, mas elas não são nossas. E elas vão caminhar com as pernas dela. Então, assim, e esse caminho não vai ser perfeito, porque até você chegar aos 75 anos, você cometeu seus erros. Você muitas vezes não ouviu o que os seus pais tinham a dizer e muitas vezes você pode sentar na mesa aos 75 anos de idade e perceber que eles estavam certos. Mas isso não te impediu de viver naquele momento em que você acreditou que eles estavam errados. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, esse carinho, essa atenção com as pessoas que a gente ama, principalmente aquelas que a gente educa, de saber que a gente não educa pra gente e que os filhos eles não estão na nossa vida para que seguir a nossa linha, a nossa regra, as nossas escolhas. Esse ser humano que está conosco como filho, como filha, tem o direito de fazer as próprias escolhas. E essas escolhas, às vezes, não vão ser bem aceitas por nós, mas assim, será escolhas que vão ser da vida dessa pessoa. Aprendizagem que talvez essa pessoa ela tenha que passar. E se você insistir em impedir, talvez essa pessoa vai levar essa aprendizagem muito mais para frente e terá que aprender de outro jeito. Então, assim, para gente que é pai, mãe, a gente tem que ter essa visão de que vai chegar um momento em que esse filho que escolheu estar com a gente vai decidir estar na vida dele, em outros lugares, com outras pessoas, aprendendo com elas a forma certa de viver. É isso, né? Espero que vocês, que essa reflexão ajude em algo. E a Joaninha, graças a Deus, nesse dia que a gente conversou, ela está melhor, começou a fazer uma caminhada, emagreceu. Hoje eu elogiei ela, falei, nossa, Joaninha, como você emagreceu. Ela, eu tô cuidando da minha vida. E é essa coisa de cuidar da própria vida, que é interessante quando você começa a cuidar da própria vida, tanto a sua questão física quanto a sua mente, ela melhora, tá? E você começa a ver a vida de uma forma muito melhor e muito mais leve, porque você sabe que a sua parte você já fez. Até mais e vamos para um café.